Esta é uma daquelas noites em que o silêncio não parece apenas a ausência de som, mas algo físico, pesado, que se acumula nos cantos escuros do pátio. Meu nome é Tiago e, há cerca de 6 meses, aceitei o turno da noite como vigia e frentista de conveniência em um posto de combustíveis de bandeira branca, localizado no quilômetro 142 de uma rodovia estadual que a maioria das pessoas evita depois das 10. O pagamento é bom o suficiente para ignorar o isolamento, mas a localização é ingrata. O posto fica em uma baixada, cercado por uma mata fechada que parece avançar alguns centímetros em direção às bombas a cada semana. À noite, a iluminação fluorescente das coberturas cria uma bolha de luz artificial que, em vez de trazer segurança, só serve para cegar quem está lá dentro. Se você olhar para a escuridão além das bombas, não vê nada. Mas quem está na escuridão consegue ver cada movimento seu sob as luzes brancas. Eram exatamente 2h14 da manhã. Uma terça-feira morta. Eu estava sentado atrás do balcão de fórmica fria, organizando alguns maços de cigarro na prateleira, apenas para manter as mãos ocupadas e não encarar o reflexo do meu próprio rosto cansado no vidro da porta. O único som era o zumbido incessante das geladeiras de bebida e o estalo ocasional do metal da cobertura do posto, esfriando com o sereno. Foi quando o sino sensor da entrada da pista tocou. Ding-dong. Aquele som geralmente me dá um alívio, porque significa que um caminhoneiro parou para tomar café. Mas quando levantei os olhos para as câmeras de segurança no monitor de 14 polegadas acima do caixa, não vi nenhum veículo. A pista estava vazia. As bombas de combustível, com suas mangueiras penduradas como braços inertes, estavam imóveis sob a luz pálida. Pensei que pudesse ser um animal, talvez um cachorro de rua ou um gambá passando pelo sensor. Saí de trás do balcão e caminhei até a porta de vidro. O ar lá fora estava parado, sem um pingo de vento. Meus passos ecoavam no concreto. Olhei para a esquerda, em direção à rodovia. Nenhum farol no horizonte. Olhei para a direita, em direção ao pátio de descanso dos caminhões, que estava vazio naquela noite. Foi então que notei algo. A cerca de 30 metros de distância, no limite onde a luz do posto morre e a escuridão da mata começa, havia um carro, um sedã escuro, talvez azul marinho ou preto, estacionado de forma transversal, metade no acostamento, metade na grama. Estava com os faróis apagados. O que me incomodou não foi o carro estar ali. Carros quebram o tempo todo. O que me deu um nó no estômago foi o fato de que eu não o ouvi chegar. E mais do que isso, a porta do motorista estava escancarada. Fiquei parado na porta da conveniência, com a mão na maçaneta, esperando que alguém saísse do mato ou que o motorista aparecesse pedindo ajuda. Passei 2, 3 minutos apenas observando. Nada. Nenhum movimento, nenhum grito. Apenas o motor do carro fazendo aquele som metálico de clique, 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 indicando que tinha acabado de ser desligado após um longo trajeto. "Ei, precisa de ajuda?" gritei. Minha voz pareceu pequena, engolida pela imensidão da estrada. Ninguém respondeu. Decidi voltar para dentro e pegar o telefone. O protocolo dizia para não abandonar o posto, e algo na forma como aquele carro estava estacionado parecia errado. Parecia uma armadilha ou um abandono precipitado. Voltei para trás do balcão e, enquanto discava o número do meu supervisor para relatar o veículo abandonado, olhei novamente para o monitor das câmeras. O carro ainda estava lá, mas agora a porta do motorista estava fechada. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Eu tinha desviado o olhar por
No máximo 20 segundos. Eu teria ouvido o baque da porta batendo no silêncio da madrugada. O som de uma porta de carro se fechando viaja longe no campo. Mas não houve som nenhum. Minhas mãos começaram a suar. Comecei a alternar as câmeras no painel manual. Câmera 1, saída. Câmera 2, bombas frontais. Câmera 3, lateral do depósito. Câmera 4, fundo do posto, perto dos banheiros químicos. Quando mudei para a câmera 4, meu coração falhou uma batida. Havia um homem parado exatamente embaixo da câmera. Ele não estava tentando entrar, nem estava escondido. Ele estava simplesmente parado, de costas para a lente, encarando a parede de concreto do depósito. Ele vestia um casaco de moletom cinza com o capuz levantado. O mais perturbador era a sua postura. Ele estava perfeitamente ereto, com os braços estendidos ao longo do corpo, mas suas mãos estavam abertas, com os dedos esticados, como se estivesse sob um estresse físico imenso. Ele não se mexia. Ele parecia uma estátua. Senhor, eu murmurei para o monitor, como se ele pudesse me ouvir. Peguei o rádio e apertei o PTT. Tem alguém no fundo do posto. Se for o pessoal da entrega, por favor, identifique-se. O rádio só emitiu estática. Continuei observando a câmera 4. O homem lentamente começou a girar a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça. Foi um movimento milimétrico, quase imperceptível, como se ele estivesse cronometrando a própria rotação. Eu estava hipnotizado pelo monitor, esperando ver o rosto dele. De repente, as luzes da conveniência piscaram. O estabilizador debaixo do balcão deu um estalo alto e o monitor da câmera 4 ficou preto. Sinal perdido. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu estava sozinho em um raio de 10 quilômetros. A cidade mais próxima era um vilarejo que mal tinha um destacamento policial funcional àquela hora. Tentei ligar para a polícia, mas o telefone fixo do posto estava mudo. Sem tom de descagem, apenas um silêncio oco. Peguei meu celular no bolso, sem sinal. Isso era comum naquela baixada, mas o timing não poderia ser pior. Tentei me acalmar. É só um andarilho, Tiago, ou alguém bêbado do carro quebrado, pensei. Mas a lógica não batia com o que eu vi na câmera. Aquele comportamento não era de alguém embriagado. Era algo deliberado. Respirei fundo e peguei o bastão de metal que guardávamos atrás do caixa para emergências. Eu precisava trancar as portas laterais da conveniência, aquelas que davam acesso ao corredor dos banheiros internos. Caminhei em direção ao corredor, meus sapatos rangendo no piso de cerâmica limpo. O corredor era comprido e a luz lá no fundo, perto do estoque, estava queimada, criando um funil de escuridão. Quando cheguei na metade do caminho, ouvi um som vindo de dentro do estoque. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo na porta de metal por dentro. Mas a porta do estoque estava trancada com cadeado por fora, aqui no corredor comigo. Aproximei-me da porta, o bastão em riste. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. As batidas pararam instantaneamente. Fiquei em silêncio, colado à porta, tentando ouvir qualquer respiração ou movimento de tecido. O que ouvi, no entanto, foi o som de algo sendo arrastado no teto de gesso acima da minha cabeça. Algo pesado, que se movia com uma lentidão agonizante, indo em direção à área de atendimento onde eu estava segundos atrás. Corri de volta para o salão da conveniência, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Olhei para o balcão e meu sangue gelou. O telefone fixo, que eu tinha deixado no gancho, agora estava fora dele, balançando suavemente pelo fio. E na vitrine de vidro da entrada, bem na altura dos olhos, havia a marca de uma mão espalmada.
Pela umidade do vapor no vidro, a marca era recente. Estava do lado de fora. Olhei para a pista novamente. O carro preto que estava no acostamento agora estava estacionado bem no meio da área das bombas. As portas estavam todas abertas agora. Motorista, passageiro, as duas de trás. O porta-malas também estava escancarado, apontando para a conveniência como uma boca aberta. Não havia ninguém dentro do carro. Eu estava prestes a recuar para o escritório e me trancar lá, quando ouvi um som que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Vindo do sistema de som do posto, os alto-falantes externos que costumamos usar para tocar rádio, FM para os clientes na pista, começou a sair um som abafado. Não era música, era uma gravação. Era a minha própria voz, de 5 minutos atrás, gritando: "Ei, precisa de ajuda?" A gravação repetia em um loop distorcido, cada vez mais lenta, cada vez mais grave. "Ei, precisa de ajuda." Eu estava congelado atrás do balcão quando notei um detalhe no monitor da câmera 2, que ainda funcionava. No banco de trás do carro, estacionado na bomba, algo começou a se mexer. Não era uma pessoa saindo. Era algo comprido, embrulhado em um plástico preto, que estava sendo empurrado para fora de dentro do carro por mãos que eu não conseguia ver. Foi então que o sensor da porta da frente apitou novamente. Ding-dong. Mas a porta não abriu. Alguém estava parado do lado de fora, com o rosto colado no vidro fumê, onde a iluminação não alcançava. Eu só conseguia ver o contorno de uma cabeça e o brilho pálido de 2 olhos que não piscavam. O vulto levantou a mão e começou a desenhar algo no vapor do vidro, pelo lado de fora. Um círculo. E dentro do círculo, uma cruz. O som da minha própria voz no sistema de som parou bruscamente. O silêncio que se seguiu foi 10 vezes pior. De repente, ouvi o barulho de metal batendo contra metal vindo debaixo de mim. Alguém estava batendo nos canos de ventilação que passavam sob o piso da conveniência. Clang, clang, clang. As batidas seguiam o ritmo do meu coração. Eu olhei para o vulto na porta e, pela primeira vez, ele se moveu. Ele não tentou entrar. Ele simplesmente deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão, mas deixando a porta de vidro destrancada. Eu vi o trinco girar sozinho, como se alguém tivesse uma chave mestra ou tivesse manipulado a fechadura por fora, sem eu perceber. A porta começou a se abrir lentamente, levada por um peso que eu não conseguia enxergar. O frio da noite entrou na loja, trazendo consigo o cheiro forte de gasolina e algo mais. Algo que lembrava carne podre ou esgoto sanitário. Eu recuei, tropeçando em uma pilha de caixas, e foi quando notei. No reflexo do espelho convexo no teto, eu vi que a porta do estoque atrás de mim, aquela que eu tinha certeza que estava trancada com um cadeado pesado, estava agora entreaberta. Uma mão pálida, com unhas sujas de terra, apareceu na fresta da porta do estoque, segurando a borda da madeira com uma força que fazia a madeira estalar. Eu estava encurralado entre o que estava vindo da pista e o que estava saindo do meu próprio estoque. Será que eu deveria correr para o pátio e tentar a sorte na mata? Ou me trancar no escritório de segurança e torcer para que a porta de compensado aguentasse? Antes que eu pudesse decidir, todas as luzes do posto se apagaram de uma vez, mergulhando tudo na mais absoluta e completa escuridão. No escuro, ouvi apenas um sussurro vindo de centímetros do meu ouvido. Você esqueceu de conferir o óleo. O som de um fósforo riscando preencheu o silêncio logo em seguida. O estalo do fósforo foi como uma explosão no meio daquele silêncio absoluto. Por uma fração de segundo,
A pequena chama iluminou algo que eu nunca mais vou esquecer. Um rosto. Mas não era um rosto comum. Era uma face magra, com a pele tão esticada sobre as maçãs do rosto que parecia papel vegetal. O homem não tinha sobrancelhas, e seus olhos eram duas esferas vidradas que não refletiam a luz da pequena chama. Ele segurava o fósforo a centímetros do meu nariz, e o cheiro de enxofre se misturou ao odor de gasolina que agora inundava a loja. Eu não pensei. O instinto de sobrevivência é uma força brutal que atropela qualquer lógica. Eu girei o corpo para o lado, derrubando o expositor de salgadinhos, e me joguei em direção ao balcão. O fósforo se apagou no movimento, e a escuridão voltou a ser total. Mas eu conhecia aquele espaço. Eu vivia ali 10 horas por noite. Tateei desesperadamente pelo balcão, até sentir o metal frio do meu bastão. Meus dedos se fecharam em volta do cabo com tanta força que minha mão começou a tremer. "Afasta!" eu gritei, ou pelo menos tentei gritar. Minha voz saiu como um guincho sufocado. "Eu estou armado. Eu chamei a polícia." O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu não ouvia passos, não ouvia respiração. O que eu ouvia, no entanto, era o som metálico vindo de fora. Clang, clang, clang. As bombas de combustível. Alguém estava manuseando as mangueiras na pista. A adrenalina disparou e minha visão começou a se adaptar minimamente à penumbra. A luz da lua, filtrada pelas nuvens pesadas e pela fumaça de algum incêndio florestal distante, projetava sombras longas e distorcidas através do vidro da conveniência. O vulto que estava na porta do estoque não estava mais lá. A porta agora estava escancarada, um buraco negro no fundo do corredor. Eu precisava sair dali. A conveniência era uma caixa de vidro. Eu era um alvo fácil. Agachado atrás do balcão, comecei a me arrastar em direção à porta lateral, a que dava para o pátio de serviço. Eu tinha a chave no bolso. Se eu conseguisse chegar ao meu carro, um Celta velho estacionado atrás do depósito, eu teria uma chance. Enquanto me arrastava, minha mão tocou em algo úmido no chão. Algo viscoso e quente. Levei os dedos ao nariz. O cheiro de ferro era inconfundível. Sangue. E não era pouco. Havia um rastro que vinha de trás do balcão, exatamente de onde eu estava sentado minutos antes, e se perdia na direção do corredor dos banheiros. Foi então que o sistema de som do posto deu um estalo de eletricidade estática. "O óleo está baixo, Tiago." A voz era um sussurro rouco, mas amplificado pelos alto-falantes externos. "E o tanque está vazando." Naquele momento, eu ouvi o som de líquido correndo. Muito líquido. Olhei para a vitrine e vi um jato de gasolina sendo disparado contra o vidro pelo lado de fora. Alguém tinha pego a mangueira da bomba 2 e estava banhando a conveniência de combustível. O cheiro tornou-se insuportável, sufocante. Se alguém riscasse mais um fósforo lá fora, eu seria incinerado vivo dentro daquela estufa de vidro. O pânico me deu pernas. Eu me levantei e corri para a porta lateral. Enfiei a chave na fechadura com as mãos trêmulas, o metal batendo contra o metal, num barulho que parecia um tiro naquele silêncio. Girei a chave. A porta abriu com um estalo seco. O ar frio da noite bateu no meu rosto, mas não trouxe alívio. O pátio de trás estava mergulhado em uma penumbra cinzenta. O mato alto da beira da estrada balançava, embora não houvesse vento. Corri em direção ao meu carro. Meus pés batiam no cascalho, e o som parecia atrair a atenção de tudo o que estava escondido ali. Quando cheguei ao Celta, enfiei a mão no bolso para pegar o controle do alarme. Apertei o botão. As luzes do carro piscaram 2 vezes. Pi, pi, pi. A luz âmbar das setas iluminou,
Por um breve segundo, o interior do veículo. Havia alguém sentado no banco de trás. Um vulto imóvel, com o capuz do moletom levantado. Exatamente como o homem da câmera 4. Ele estava olhando para o encosto do meu banco, esperando. Eu travei. Meus dedos soltaram o bastão de metal, que caiu no chão com um som surdo. Eu dei 2 passos para trás, sentindo o mundo girar. Eu não podia entrar no carro. Eu não podia voltar para a conveniência. Eu estava no meio do pátio, cercado pela mata e pelo asfalto deserto. Olhei para a rodovia. Nada. Nem um único farol. Era como se o resto do mundo tivesse simplesmente deixado de existir. Por que você está fazendo isso? Eu gritei para o nada, as lágrimas de puro terror começando a arder nos meus olhos. O que você quer? De trás do depósito, um segundo homem apareceu. Ele caminhava com uma estranha rigidez, como se suas articulações estivessem travadas. Ele não tinha nada nas mãos, mas sua presença era mais ameaçadora do que qualquer arma. Ele parou a uns 5 metros de mim e inclinou a cabeça para o lado. Nós não queremos nada, Tiago, disse ele, mas a boca dele não se moveu. O som veio de um rádio portátil que ele segurava preso à cintura. Era uma gravação da minha própria voz, editada palavra por palavra, de conversas que eu tive ao telefone com a minha mãe semanas atrás. Nós só estamos observando como você quebra. Ele começou a caminhar em minha direção. Não era uma corrida. Era um passo lento, predatório. Eu me virei e comecei a correr para o outro lado, em direção à vala de troca de óleo. Uma estrutura de concreto aberta no chão, que ficava perto do limite da mata. Eu precisava de um lugar para me esconder, para ganhar tempo. Pulei dentro da vala, que tinha cerca de 1,5 metros de profundidade. O chão estava escorregadio de óleo velho e água da chuva. Me encolhi em um canto escuro, sob a borda de concreto, tentando controlar minha respiração, que parecia um motor de arranque falhando. Lá em cima, o som dos passos no cascalho parou bem na beira da vala. Eu fechei os olhos com força, rezando para qualquer coisa em que eu ainda acreditasse. O cheiro de gasolina agora estava vindo de dentro da vala também. Olhei para o chão e vi um líquido escuro começando a entrar pelo ralo de escoamento. Não era óleo, era gasolina pura, vinda dos tanques superiores. Eles estavam abrindo as válvulas de descarte. Eu ia morrer afogado em combustível ou queimado. De repente, o som de um motor potente ecoou pela estrada. Um caminhão? Um ônibus? Uma luz intensa de faróis de milha varreu o pátio, cortando a escuridão como uma lâmina. O som do motor era pesado, um diesel antigo que fazia o chão tremer. O veículo freou bruscamente na pista do posto, fazendo os pneus fritarem no asfalto. Ouvi portas de carro batendo. Várias portas. Tem alguém aí? Uma voz grossa e autoritária gritou. Vimos o posto às escuras da estrada. Seria a polícia? Algum comboio de motoristas? Eu tentei me levantar, tentei gritar por socorro, mas quando minhas mãos tocaram a borda da vala de concreto, para me impulsionar para fora, algo me segurou pelos pulsos. Não eram mãos humanas. Eram braçadeiras de plástico, daquelas usadas em construção, que foram fechadas com um puxão seco e doloroso por alguém que estava deitado na grama, escondido na borda da vala. Silêncio. Sussurrou a voz ao meu lado, uma voz que eu não reconheci. Eles chegaram para a coleta. Se você gritar, eles levam você primeiro. Eu olhei para cima e vi, através da fresta da vala, que o veículo que tinha parado não era um caminhão de ajuda. Era um furgão branco, sem janelas, sem placas. E dele estavam descendo 3 homens vestindo macacões de borracha amarela, segurando lanternas de alta potência
e grandes sacos de lona preta. Eles não pareciam policiais. Eles pareciam limpadores. Eles começaram a caminhar em direção à conveniência, ignorando o cheiro de gasolina, como se estivessem acostumados com aquilo. Um deles parou, virou a lanterna em direção à vala onde eu estava e começou a caminhar lentamente na minha direção. O feixe de luz passou a poucos centímetros da minha cabeça. Nesse exato momento, o homem que me segurava pela braçadeira puxou meu braço com força, me obrigando a afundar ainda mais no óleo e na gasolina acumulada no fundo da vala. Não respire, ele ordenou, o rosto dele agora colado ao meu. Ele usava uma máscara de gás antiga, daquelas da Segunda Guerra, e seus olhos, através das lentes de vidro, estavam vermelhos de cansaço ou de algo pior. Ouvimos o som das botas de borracha pararem exatamente acima de nós, na borda de concreto. O limpador ficou ali, em silêncio, apenas ouvindo. Foi quando meu celular, esquecido no bolso da calça e que eu pensava estar sem sinal, começou a vibrar violentamente. Era uma chamada de vídeo. Eu não consegui evitar. Olhei para a tela. O nome do contato era Você Mesmo. A imagem na tela do celular mostrava, em tempo real, a visão de dentro da vala de óleo. A câmera estava posicionada exatamente atrás de mim, mostrando a minha nuca e o homem de máscara de gás segurando meus pulsos. O limpador lá em cima ligou um radiocomunicador. Achamos o vigia, disse ele com uma voz desprovida de qualquer emoção. Ele está com o sujeito B na vala de descarte. Proceder com a purificação? A resposta no rádio veio em meio a uma estática pesada, mas eu entendi cada palavra. Negativo. O comprador quer o vigia consciente. Usem o gás de contenção. Antes que eu pudesse reagir, o homem de máscara de gás ao meu lado soltou meus pulsos e, com uma agilidade sobre-humana, saltou para fora da vala, me deixando sozinho. O limpador acima de mim retirou um cilindro metálico da cintura. Ele não apontou uma arma. Ele apenas deixou o cilindro cair dentro da vala comigo. Um chiado alto começou. Uma fumaça densa e amarelada começou a preencher o espaço confinado. Eu tentei escalar as paredes lisas de óleo, mas minhas mãos escorregavam. Meus pulmões começaram a arder. Minha visão começou a ficar turva. As luzes do furgão lá fora transformando-se em manchas borradas. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi a bota de borracha amarela descendo para dentro da vala e a mão do limpador alcançando meu pescoço para verificar meu pulso. Ele é jovem, o homem disse, parecendo satisfeito. Vai durar bastante no transporte. Acordei com um solavanco. Eu não estava mais na vala. Eu estava deitado em algo duro e frio. O som ao meu redor era o de metal vibrando e o ronco constante de um motor diesel. Eu estava em movimento. Minhas mãos ainda estavam presas, mas agora para trás, com algemas de metal de verdade que cortavam meus pulsos. Minha boca estava selada com fita adesiva industrial. Eu estava no escuro, mas conseguia sentir o balanço de um veículo fazendo curvas fechadas. Pelo cheiro, eu ainda estava no furgão. Tentei me mexer e chutei algo pesado ao meu lado. Um gemido abafado respondeu. Havia mais alguém ali comigo. Com muito esforço, consegui me sentar e encostar as costas no que parecia ser a parede de metal do furgão. Conforme meus olhos se acostumavam com a penumbra mínima que vinha de uma pequena fresta na porta traseira, eu vi o que tinha chutado. Era um corpo, embrulhado naquele mesmo plástico preto que eu vi sendo tirado do carro na pista do posto. E o plástico estava se mexendo, desesperadamente. A pessoa lá dentro estava tentando gritar, mas o som era apenas um murmúrio desesperado.
Eu comecei a me arrastar em direção ao embrulho, tentando usar meus dentes ou qualquer coisa para rasgar o plástico e ajudar quem quer que fosse. Foi quando o furgão freou bruscamente. Ouvi vozes do lado de fora. O som de portões pesados de ferro se abrindo. O som de correntes sendo arrastadas. "Carga entregue", disse uma voz. 2 espécimes, um vigia de estrada e um andarilho. "O vigia está limpo?" perguntou uma segunda voz, esta mais fina, quase clínica. "Sim. Sem família próxima, sem histórico médico relevante. Perfeito para o que vocês precisam." A porta traseira do furgão se abriu de repente e a luz ofuscante de um galpão industrial me cegou. 2 homens com aventais de plástico manchados de algo escuro me pegaram pelos ombros e me arrastaram para fora. Eu lutei, chutei, tentei gritar contra a fita, mas eles eram fortes demais. Eles me jogaram em uma cadeira de rodas e me amarraram com tiras de couro. Enquanto me empurravam pelo galpão, eu vi coisas que minha mente tentou bloquear instantaneamente. Fileiras de macas, pessoas presas a aparelhos que eu nunca vi em nenhum hospital. E no fundo do galpão, uma série de tanques de vidro cheios de um líquido esverdeado. Dentro de um dos tanques, havia algo que parecia um torso humano, mas com membros a mais costurados de forma rudimentar. Eles me levaram para uma sala pequena, com azulejos brancos impecáveis e uma mesa de metal no centro. Sobre a mesa, havia um conjunto de ferramentas que pareciam mais de marcenaria do que de medicina. Serras, furadeiras, grampeadores industriais. O homem de avental se aproximou de mim. Ele retirou a máscara de proteção, revelando um rosto comum, de um homem que você veria em um supermercado ou em uma fila de banco. Ele sorriu para mim, um sorriso quase paternal. "Não se preocupe, Tiago", disse ele, pegando uma seringa longa. "O posto de gasolina foi apenas a entrevista de emprego. Você passou. Seu corpo tem uma resistência incrível ao estresse." Ele encostou a agulha na veia do meu pescoço. "Agora, vamos ver como você reage à expansão." Senti o líquido gelado entrar na minha corrente sanguínea. Meu corpo começou a formigar, depois a queimar, como se cada nervo estivesse sendo esticado por ganchos invisíveis. "Ah, antes que eu esqueça", o homem sussurrou, aproximando-se do meu ouvido, enquanto minha visão começava a falhar novamente. "Tem alguém querendo te ver." Ele girou a minha cadeira de rodas para o lado. Lá, em uma maca vizinha, estava o homem de moletom cinza da câmera 4. Mas ele não estava mais de pé. Ele estava aberto. Suas costelas estavam expostas, mantidas abertas por afastadores de metal. E, no lugar do seu coração, havia um motor mecânico pequeno, pulsando com um brilho azulado rítmico. O homem na maca abriu os olhos. Ele olhou diretamente para mim e, com um esforço sobre-humano, moveu os lábios. Já. Nesse momento, as luzes do galpão começaram a piscar. Um alarme estridente começou a tocar em algum lugar profundo da instalação. O médico franziu o senho e olhou para a porta. "De novo não", ele resmungou, pegando um bisturi. Os rejeitados saíram das celas de novo. Um estrondo violento sacudiu a porta de metal da sala. Algo estava batendo do outro lado, com uma força que amassava o aço. Bum! 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 A porta começou a ceder. O médico se virou para mim, o bisturi brilhando sob a luz fluorescente. "Parece que vamos ter que acelerar o processo, Tiago." Sem anestesia, a porta de metal voou longe, atingindo o médico e o jogando contra a parede de azulejos. Eu fechei os olhos, esperando o impacto. Mas o que senti foi apenas o respingo de algo quente no meu rosto. Quando abri os olhos, o médico estava no chão e algo que um dia foi humano, mas agora
Tinha braços longos demais e uma pele que parecia couro cru. Estava debruçado sobre ele. A criatura se virou para mim. Ela não tinha olhos, apenas cavidades vazias. Ela cheirou o ar na minha direção e começou a caminhar, arrastando os dedos compridos pelo chão de cerâmica. O cheiro daquela coisa era uma mistura repugnante de formol, cobre e suor azedo, como roupas deixadas de molho por semanas. Eu prendi a respiração, sentindo o ar queimar nos meus pulmões, enquanto a criatura sem olhos virava a cabeça de um lado para o outro, tentando localizar a origem da minha respiração. A pele onde deveriam estar, os olhos era lisa, cicatrizada, como se tivessem removido as pálpebras e costurado a pele da testa direto nas bochechas. Não era um monstro de filme, era um ser humano mutilado. Alguém tinha feito aquilo com ele, e ele estava sofrendo. Um gemido baixo, quase um chiado, escapava de sua boca aberta, onde faltavam vários dentes. Ah! Guá! A coisa sussurrou. Água. Ele queria água. O médico, gemendo de dor no canto da sala, onde tinha sido arremessado, tentou se arrastar. O som do tecido do avental raspando no chão foi o gatilho. A criatura girou o tronco com uma violência animal e se lançou sobre ele. Não houve gritos, apenas o som úmido de carne sendo rasgada e ossos estalando. O médico tentou alcançar o bisturi que tinha caído perto da minha cadeira de rodas, mas a coisa pisou no braço dele com um pé descalço, inchado e roxo. Era a minha chance, ou a única que eu teria. O bisturi estava a menos de meio metro da roda esquerda da minha cadeira. Minhas mãos estavam presas atrás das costas, amarradas com força no encosto. Eu não conseguia alcançar a lâmina com as mãos, mas eu podia sentir meus pés, embora estivessem dormentes por causa da droga que começava a fazer efeito. Concentrei toda a força que me restava nas pernas e joguei meu peso para na esquerda. A cadeira de rodas vacilou. Fiz de novo, com mais força, mordendo a língua para não gritar. A cadeira tombou. O impacto do meu ombro contra o chão de cerâmica enviou um choque de dor pelo meu braço, mas o barulho foi abafado pelos sons horríveis que vinham do canto da sala. A criatura estava ocupada demais, brincando com o médico para notar minha queda. Estiquei os dedos da mão esquerda, tateando o chão frio e pegajoso. Meus dedos roçaram no metal cirúrgico. Puxei o bisturi para perto. Era pequeno, extremamente afiado. Com movimentos desajeitados e dolorosos, comecei a serrar a tira de couro que prendia meu pulso esquerdo ao braço da cadeira. O couro era grosso, velho. Rápido, Tiago, pensei, sentindo o suor escorrer nos meus olhos. No canto, o barulho parou. O silêncio voltou a pesar na sala. A criatura se ergueu, o rosto coberto de sangue fresco que não era dela. Ela virou a cabeça na minha direção. O som da cadeira caindo. Ela tinha registrado, mas com atraso. Apertei o bisturi com força, ignorando o corte que fiz na própria palma da mão, e dei um puxão final. A tira de couro cedeu. Meu braço esquerdo estava livre. Rapidamente, cortei as amarras do braço direito e das pernas. A criatura deu um passo na minha direção, os braços longos tateando o ar. Eu não esperei. Rolei para o lado, ficando de 4, e me arrastei para baixo da mesa de cirurgia de metal, no centro da sala. A coisa passou caminhando ao meu lado. Eu vi seus pés sujos e cheios de feridas, a centímetros do meu nariz. Ela bateu na cadeira de rodas vazia e soltou um urro de frustração, virando a mesa de instrumentos com um estrondo. Aproveitei o barulho e me levantei, correndo em direção à porta arrombada. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina. A droga estava deixando meus reflexos lentos, como se eu estivesse me movendo debaixo d'água.
Saí para o corredor. O lugar não parecia um hospital. Parecia o porão de um abatedouro. O corredor era longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam em um ritmo epilético. As paredes eram de concreto bruto, manchadas de mofo e outras coisas. Havia portas de metal pesado dos dois lados, cada uma com uma pequena escotilha de vidro reforçado na altura dos olhos. Eu precisava sair dali, mas para onde? Não havia placas de saída, apenas números pintados grosseiramente nas portas. Sala 01, Sala 02, Depósito B, Triagem. Ouvi passos pesados vindo do fim do corredor, à minha direita, botas militares e vozes de rádio. O paciente 0 escapou da contenção na ala leste. Protocolo de incineração autorizado. Corri para a sinora esquerda, tentando fazer o mínimo de barulho possível com meus tênis. A cada porta que eu passava, eu olhava rapidamente pela escotilha. Na sala 03, vi um homem sentado em uma cadeira, olhando para uma televisão que só passava estática. Ele usava fones de ouvido. Seus olhos estavam costurados abertos, sem pálpebras, forçados a assistir ao chiado branco para sempre. Na sala 05, havia apenas macas vazias e um dreno no chão, cercado por serras elétricas penduradas no teto por correntes. Cheguei a uma bifurcação. À direita, o corredor continuava escuro. À esquerda, havia uma porta dupla de vidro, parecendo a entrada de um escritório administrativo. Parecia deslocado, limpo demais. Ouvi o som da criatura sem olhos rugindo lá atrás, na sala de onde eu tinha fugido. Ela estava saindo para o corredor. E do outro lado, as botas militares se aproximavam. Eu estava encurralado. Forcei a porta de vidro do escritório. Estava destrancada. Entrei e fechei a porta suavemente atrás de mim, girando a tranca. O escritório estava escuro, iluminado apenas pelo brilho azulado de dezenas de monitores de computador que cobriam uma parede inteira. O ar aqui era frio e cheirava a café velho e cigarro. Caminhei até a parede de monitores, hipnotizado. Não eram computadores comuns. Eram feeds de câmeras de segurança. Mas não daquele prédio. O primeiro monitor mostrava o interior de um quarto de bebê. Uma criança dormia no berço. A data no canto da tela era hoje. O segundo monitor mostrava uma cozinha vazia, com uma panela no fogão. O terceiro monitor... Meu coração parou. O terceiro monitor mostrava a sala da minha casa. Minha própria casa. Minha mãe estava sentada no sofá, com o rosto enterrado nas mãos, chorando. Havia 2 policiais em pé na frente dela, um deles segurando um bloco de notas. O relógio na parede da sala marcava 4h15. Eles estavam transmitindo ao vivo. Meus olhos correram para os outros monitores. Havia dezenas, centenas de casas sendo vigiadas. Quartos, salas, banheiros. Eram pessoas comuns, vivendo suas vidas, sem saber que cada movimento estava sendo assistido naquele escritório subterrâneo. Mas o que me fez recuar, tropeçando em uma cadeira giratória, foi o monitor central, o maior de todos. Ele mostrava o meu posto de gasolina, o lugar de onde fui levado. O posto estava cercado por fitas amarelas da polícia. As luzes das viaturas giravam, pintando o cenário de vermelho e azul. Havia peritos tirando fotos da bomba de combustível onde o carro preto estivera. Mas a câmera não era a do posto. A imagem estava vindo de um ângulo alto, de cima das árvores. Alguém ainda estava lá, escondido na mata, filmando a polícia. E então, no canto inferior da tela, uma mensagem de texto apareceu sobre a imagem do vídeo, digitada por quem quer que estivesse operando aquela câmera remota. Status: sujeito removido com sucesso. Localização atual: nível 2, ala de dissecção. Próximo passo: iniciar fase. 2. A substituição. Substituição?
Olhei para a mesa abaixo dos monitores. Havia pastas empilhadas. A pasta de cima tinha uma foto grampeada na capa. Era uma foto minha. Mas não era uma foto recente. Era uma foto minha de quando eu tinha 7 anos, brincando no quintal. E ao lado, outra foto minha com 12 anos. E outra com 15. Eles não me pegaram por acaso. Eles estavam me observando a vida inteira. Abri a pasta com as mãos trêmulas. A primeira página não era um prontuário médico. Era um roteiro. Cenário 42. O Vigia. Ator principal, Tiago, sobrenome. Objetivo: testar limiar de pânico e resistência à dor psicológica. Observação: o sujeito demonstrou apego excessivo à rotina, necessário quebra de realidade. Abaixo do texto havia uma lista de itens: carro preto sedã, modelo 98, posicionado, gravação de voz manipulada, executado, ator vulto sem olhos, liberado. Ator. Minha mente girou. Aquilo era um teste? Um experimento psicológico doentio? A criatura no corredor, o médico, tudo encenação? Não. O sangue na sala de cirurgia era real. A dor no meu braço era real. O medo da minha mãe no monitor era real. De repente, o telefone fixo na mesa do escritório tocou. O som da campainha antiga cortou o silêncio da sala como uma navalha. Eu olhei para o aparelho. Uma luz vermelha piscava na base. Toquei. Trim. Minha mão pairou sobre o fone. Se eu atendesse, eles saberiam onde eu estava. Mas se eu não atendesse, o telefone parou de tocar. Um segundo depois, o som veio dos alto-falantes do computador central. A voz era calma, digitalizada, mas com um tom de escárnio que eu reconheci imediatamente. Era a mesma voz que tinha saído do rádio do homem no posto. Você leu o roteiro antes da hora, Tiago. Isso estraga a surpresa do final. As telas de todos os monitores se apagaram simultaneamente, mergulhando a sala na escuridão, exceto por uma única tela, a que mostrava a minha casa. Na tela, vi a porta da frente da minha casa se abrir atrás da minha mãe e dos policiais. Um homem entrou. Ele vestia o uniforme do posto de gasolina. Ele tinha a minha altura, o meu cabelo, o meu rosto. O eu da tela caminhou até a minha mãe e colocou a mão no ombro dela. Ela se virou e o abraçou, aliviada. Os policiais baixaram os blocos de anotações, sorrindo. Eu estava assistindo a mim mesmo chegar em casa. A substituição foi concluída, disse a voz nos alto-falantes. Você agora é redundante. Ouvi o clique da fechadura da porta do escritório se abrindo atrás de mim. Virei-me lentamente. Na moldura da porta, recortada contra a luz do corredor, estava uma silhueta. Não era a criatura. Não eram os soldados. Era uma mulher idosa, vestindo um jaleco branco imaculado, segurando uma bandeja com um copo de água e 2 comprimidos azuis. Ela sorria, mas seus olhos eram de vidro. Hora do remédio, querido, disse ela com uma voz doce que fez meu estômago revirar. Se você tomar tudo direitinho, deixamos você assistir ao resto da vida dele. Ela deu um passo para dentro. Atrás dela, no corredor escuro, ouvi o som de dezenas de pés descalços se arrastando no concreto, vindo em nossa direção. Olhei para a ventilação no teto, acima da mesa dos computadores. Era estreita, gradeada, mas talvez eu coubesse. Mas a mulher já estava na metade da sala. A adrenalina transformou o medo em combustível puro. Eu não esperei a mulher de jaleco dar mais um passo. Subi na mesa dos computadores com um salto, ignorando a dor nos pulsos cortados, e chutei a grade de ventilação com toda a força que me restava. O metal velho cedeu na segunda pancada, caindo para dentro do duto com um clangor metálico. Não adianta correr, Tiago.
A mulher disse lá embaixo, sua voz calma, quase maternal, ecoando na sala. O cenário externo já foi desmontado. Eu não olhei para trás. Içei meu corpo para dentro do duto estreito, sentindo a poeira e teias de aranha cobrirem meu rosto suado. O espaço era sufocante. Mal cabiam meus ombros. Comecei a me arrastar, cotovelos e joelhos batendo contra a lata fria, impulsionado pelo som dos pés descalços que agora invadiam a sala de controle lá embaixo. Rastejei por o que pareceram horas. O duto virava, descia, subia. Eu ouvia vozes abafadas vindo de outras grades por onde passava. Limpeza no setor 4. O cliente adorou a performance do substituto. Incinerar o resto. Finalmente, vi uma luz cinzenta no fim do túnel. O duto terminava em uma saída externa, protegida por uma tela de arame podre. Chutei a tela e caí. O impacto com o chão arrancou o ar dos meus pulmões. Rolei na grama úmida, tossindo, e me levantei cambaleando. Eu estava fora. O ar cheirava a chuva e pinheiros. Olhei ao redor. Eu estava nos fundos de um galpão industrial abandonado, cercado por mato alto. Mas eu conhecia aquela silhueta de árvores ao longe. Eu estava a menos de 3 quilômetros da minha casa. Eles tinham construído aquele inferno debaixo da antiga fábrica de tecidos da cidade. Corri. Minhas pernas queimavam, meus pulmões ardiam. Mas eu corria como nunca corri na vida. Eu precisava chegar em casa. Eu precisava avisar minha mãe. Eu precisava arrancar aquele impostor de lá e provar que eu era o Tiago. A cidade estava deserta. Eram quase 5 da manhã. As luzes dos postes piscavam enquanto eu atravessava os quintais dos vizinhos, rasgando minhas roupas em cercas vivas, tropeçando em mangueiras de jardim. Cheguei na minha rua. O silêncio era absoluto. A luz da sala da minha casa estava acesa. Aquele brilho amarelo e quente que sempre significou segurança para mim, agora parecia um holofote de um palco. Aproximei-me da janela da frente, escondendo-me atrás do arbusto de hortênsias da minha mãe. O coração batia tão forte que eu achei que eles pudessem ouvir lá dentro. Espiei pelo vidro. Lá estavam eles. Minha mãe estava sentada na poltrona, rindo. Ela segurava uma xícara de chá. Ela parecia feliz. Mais feliz do que eu havia há anos. Ela não parecia preocupada com o filho que sumiu. E no sofá estava ele. Eu. Ele usava uma roupa limpa. Seu cabelo estava penteado. Ele gesticulava enquanto falava, contando alguma história que fazia minha mãe gargalhar. O detalhe que me quebrou não foi a semelhança física, era a postura. Ele estava relaxado. Ele não tinha as olheiras que eu carregava há meses. Ele não tinha o tique nervoso de roer as unhas que eu tinha desde criança. As unhas dele eram perfeitas. Ele era eu, mas sem os defeitos. Ele era a versão de mim que minha mãe merecia. De repente ele parou de falar. Lentamente, ele virou a cabeça em direção à janela, em direção ao arbusto. Nossos olhares se cruzaram. Eu esperava ver ódio, ou um sorriso maligno, ou olhos robóticos. Mas o que eu vi foi pena. O novo Tiago me olhou nos olhos com uma tristeza profunda. E então, discretamente, balançou a cabeça em um não, quase imperceptível. Ele levou o dedo indicador aos lábios. Shao. Ele sabia que eu estava ali. Ele sabia de tudo. Senti uma mão pesada pousar no meu ombro. Não tentei correr. Não havia para onde ir. Minha vida já estava ocupada. Minha vaga no mundo tinha sido preenchida. Virei-me devagar. 2 homens de terno cinza estavam parados atrás de mim. Eles não tinham armas. Um deles segurava uma prancheta eletrônica. O outro, uma seringa pequena com um líquido transparente. O desempenho dele foi excelente, não foi? O homem da prancheta sussurrou,
apontando para a janela onde meu clone abraçava minha mãe. O modelo T-800 corrige todas as falhas comportamentais do original. Ele vai se formar na faculdade que você largou, Tiago. Ele vai casar. Ele vai cuidar dela na velhice. Ele olhou para mim com um desprezo clínico. Você, por outro lado, você é apenas o rascunho, e rascunhos vão para o lixo. O homem com a seringa avançou. Eu não lutei. Eu olhei para a janela uma última vez. Minha mãe estava apagando a luz da sala, indo dormir, segura e feliz com o filho que ela achava ter recuperado. Senti a picada no pescoço. O frio se espalhou instantaneamente. Minhas pernas cederam e os homens me ampararam antes que eu tocasse o chão, me arrastando silenciosamente para uma van preta estacionada na esquina, sem fazer um único ruído que pudesse acordar a vizinhança. Enquanto minha visão escurecia, a última coisa que vi foi o adesivo no para-choque da van. Era o logotipo de uma empresa de gestão de resíduos biológicos. E o último pensamento que tive, antes da escuridão eterna me levar, foi o mais aterrorizante de todos. Eu não estava triste por morrer. Eu estava aliviado, porque lá no fundo, vendo aquele estranho viver a minha vida através da janela, eu percebi que ele era melhor em ser eu do que eu jamais fui. A porta da van bateu, o motor ligou e a rua voltou a ficar em silêncio.